vai conversar um pouco sobre a secretaria e também nós gostaríamos que ela conversasse um pouco sobre a experiência dela lá em Israel, com as bombas caindo, como é que é. Então, se puderem dividir, Mariane, o tempo, para um pouco dar uma geral da secretaria e tal, mas eu acho que o pessoal, e eu também, sou muito curioso de saber como é que foi essa tua experiência lá, as corridas com bunker e tal, né? Todo isso aí. Doutor Luiz Alberto, tudo bom? Como é que está o senhor? Tudo bem, boa tarde a todos. O aviador, tudo bom? Doutor Luiz. Então, a Mariane, eu acho que é uma a vice-prefeita mais jovem de Florianópolis, eu acho que é, né? Mas mulher é a primeira vice-prefeita, não é isso, Mariane? Vice-prefeita, acho que sim. E mais ainda, ser uma servidora pública municipal, como eu também era servidor público municipal, é uma honra estar ocupando um cargo como de vice-prefeito, como de vereador, sendo servidor municipal. Então, hoje ela vai conversar um pouco conosco, né? Ela que atua como vice-prefeita e como secretária, né? Mas nesse momento a gente gostaria mais de ouvir sobre a secretaria mesmo, saber que elas foram tudo aumentadas, muita coisa mudou e a gente ainda não aprendeu tudo o que tem que aprender. E, por outro lado, também, antes que a Márcia faça, eu já vou fazer, nós fizemos todo ano um levantamento dos indicadores do município, né? Estamos recebendo agora de todas as secretarias e também precisamos da tua secretaria, que ainda não veio. Tá? Então, se tu puderes anotar isso aí para depois a gente contabilizar, seria ótimo. Então, eu passo a palavra para você começar. Tá, eu até vou marcar uma reunião, Salomão. Primeiro, agradecer aqui o professor Salomão, que é uma pessoa que eu amo de paixão, é um querido, né? Uma inspiração para mim, um mestre, tanto no serviço público, como na família também, né? Primo do meu pai. Então, o meu avô, que era o Salomão da Silva Matos, meu padrinho também sempre foi uma inspiração e foi quem me fez ver a política de uma forma bonita. Eu sempre achei assim, porque ele falava com muita paixão, né, pela política, Então eu tenho essa lembrança. O Salomão, sendo a primeira figura, eu acho que da família, né, a ocupar espaços políticos, né, como vereador, como secretário, também é uma inspiração muito grande, assim. Hoje está aqui no Floripa Amanhã, foi ele que me convidou para entrar no Floripa Amanhã, lá em 2016, e desde então a gente está juntos aqui também, onde eu encontro pessoas que eu admiro tanto quanto, né, como a Anitta, uma mulher inspiradora, uma mulher que eu sempre admirei muito. Eu falei pela inteligência e pela beleza, uma mulher linda, né? A Zena está aí na secretaria e que eu sempre recorro a ela, uma mulher extremamente prática, que gosta de mediar, gosta de agrupar, gosta de ver resultado, né? Então, eu gosto também de trabalhar e aprender com pessoas assim. A Dilva, minha vizinha, que está aí, né? Que a gente sempre conversa, na pandemia a gente começou a se conhecer mais, né? O doutor Luiz Alberto, eu não tenho nem... É uma inspiração, acho que, para a cidade, assim, né? A forma de acolher as pessoas, de trabalhar, de se comunicar, sempre de uma maneira tão bonita, simples, que as pessoas entendem, né? Porque às vezes a pessoa fala bonito, mas fala complicado. O doutor Luiz Alberto sempre fala com a gente, é sempre com muito carinho, e fazendo com que a pessoa realmente entenda o que está sendo falado, né? Obrigado. Com as poesias, com os livros, com a cultura. Então, é muito legal. A Milton Paluz, o Hélio, que está, ó, Hélio, ó, há um tempão aí, né? Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre as pessoas em situação de rua na Lesc, onde na mesa estarão eu, o João Rodrigues e o prefeito de Joinville. Então, a gente vai estar lá nesse debate aí. Show. Mas dizer que mais do que vir aqui pessoas que têm uma expressão importante na cidade, né? Somos moradores de Florianópolis, somos cidadãos, cidadãs que querem ver a cidade bem, né? Tem mais de 17 pessoas que eu vejo ali que estão, mas que eu não consigo ver o rosto aqui na tela. Mas dizer que na Secretaria de Segurança, Salomão, até já vou marcar uma reunião com o senhor para a gente poder sentar e ver o que, de repente, o pessoal não está entendendo ali dos indicadores, para ver o que a gente coloca ali e já deixar tudo bem redondinho, tá? Peço até desculpa da Secretaria ainda não ter entregue. Pode agendar.
A Secretaria de Segurança, hoje, com a reforma que teve no início do ano, ela cuida, dentro da pasta da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, tem a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a fiscalização de serviços públicos. Então, nós fiscalizamos, por exemplo, se tem alvará, se está cumprindo as regras, tudo certinho, mas nós não damos o alvará, né? A gente só fiscaliza. Então, na SMHDU é que faz toda essa parte burocrática de liberar um comércio, de fazer edital para ambulante, a gente só fiscaliza na ponta. Fiscalização de obras, da mesma forma, quando tem obra, a gente recebe muita reclamação, muita demanda de ocupação irregular. Temos feito várias demolições. Foi no sul da ilha essa semana, teve um prédio inteiro que a gente demoliu mês passado, foram quase 20 dias de demolição, nem sei se terminaram ainda, mas muita gente ocupando irregularmente aqui, às vezes tem lugares que a gente está vendo assim, que é com aquela característica de ser um Airbnb, né, no meio da natureza ali, monta um chalezinho, monta um negócio e começa a alugar. Então, a gente tem feito uma parceria muito grande também com a Polícia Civil, para poder estar monitorando essas áreas. Além da fiscalização de essas que eu falei, né, tem a de obras, tem a de transporte, a gente está aí começando a operação Volta às Aulas, né, para ver a questão do transporte irregular, do Uber Kids, que não pode ter. Também temos o PROCON municipal, está na Secretaria de Segurança, e toda a parte de burocrática veio também para a Secretaria de Segurança, a questão do cemitério. Então, da Central de Óbitos agora está conosco, e uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês, que quando eu falei para o Topázio, ele se surpreendeu, né? Esse ano nós vamos ter o centenário do cemitério São Francisco de Assis, que é conhecido como cemitério do Itacorubi. E aí eu quero fazer um projeto lá, até o Vitor, que trabalha comigo, a gente teve um apenado, que ele fez uns mini roteiros sobre as celebridades que estão enterradas lá. A gente tem a Antonieta de Barros, tem o Zininho, tem Franklin Cascais, tem um roteiro que já fizeram uma época, né? E começar a mostrar a nossa história também através ali do cemitério, né? Tem cidades que as pessoas viajam para conhecer o cemitério. E aqui a gente tem algumas curiosidades bem interessantes, e a gente vai começar a explorar isso também, né? Mas, e a questão da infraestrutura, da infraestrutura dos cemitérios, fica com a Secretaria de Infraestrutura mesmo. Então, a gente está agora fazendo algumas mudanças ali para deixar tudo mais transparente, né, mais certinho, para as pessoas entenderem o que é esse serviço dentro do município também. Então, dentro da Secretaria de Segurança Pública, nós temos essas vertentes, né, essas fiscalizações, esses serviços. A Guarda Municipal, a gente dá apoio para todas as secretarias. Então, a gente tem aí o apoio forte com a assistência social, principalmente na abordagem de situação de rua. Hoje, quase 80% das ocorrências que a gente atende é isso, mas muito alinhado também com o meio ambiente. A Isabel estava aqui, a Isabel, minha colega da prefeitura. Quando falar de praça, Isabel, tu vai me socorrer, porque dela tem os nomes, os lugares que estão sendo revitalizados. É uma pessoa que a gente trabalha muito alinhada aqui, nessa questão de cuidar dos espaços públicos. Eu sempre recorro à Isabel, né? Então, dentro da Secretaria de Segurança, hoje as principais ações são essas. A gente está ampliando bastante a questão de vídeo monitoramento na cidade, fazendo várias parcerias, inclusive com a CDL, né, que tem colocado os totens com reconhecimento facial. A gente tem outros parceiros que estão colocando, vai ser colocado um totem na Praça Esteves Júnior, já tiveram lá vendo a infraestrutura, o totem na Praça dos Ingleses, a gente colocou agora lá conhecida como faixa de Gaza, né, mas que não é a outra lá da onde eu fui, é a nossa aqui, que a gente está conseguindo controlar aquele espaço. A gente fez uma operação, a gente começou a operação saturação, mantendo a presença muito firme da segurança pública, fiscalizando os órgãos, as empresas do entorno ali de Ferro Velho, com a operação Fio Desencapado. Então, é tudo junto, né? Operação Fio Desencapado para pegar a questão dos fios roubados e quem está recepcionando. Operação Gota d'Água, a gente acabou com o furto de hidrômetros na cidade, né? A gente sentou todos juntos, Guarda, Polícia Militar, Polícia Civil, compartilhamos as informações. Em 2 semanas a gente chegou na questão do grande receptador de hidrômetros.
E eu brinco que semana retrasada a gente teve um desavisado, ele veio de algum lugar, porque todo dia chega pessoa em situação de rua nova em Florianópolis. É uma cidade turística, é uma cidade que atrai todos os públicos, inclusive o pessoal em situação de rua, que às vezes vem para uma oportunidade, alguma coisa, vê que aqui tem mais comércio, tem mais balada, tem mais festa, tem mais serviço. Eles vêm para cá e se jogam para cá. Ontem chegou uma família inteira, com 4 crianças, a mulher ainda grávida e mais um senhor. O pai meio malandrão, né? Mas a mulher ali a gente conseguiu encaminhar. Mas é uma cidade, por essas características, que as pessoas querem vir para cá, querem vir para o litoral, né? Então, a gente tem feito essas operações, a gente conseguiu zerar, e o desavisado roubou um hidrômetro, e não teve para quem vender. Então, roubou e ficou com aquela mercadoria ali. Então, a importância da gente pegar o receptador mesmo, né? Porque e daí ele pode até tentar, e eles vão tentar sempre que vier alguém novo, que não sabe como as coisas funcionam aqui, mas a gente estava com uma média de 30, 40 roubos de hidrômetro por dia, e agora zerou. Então, a gente conseguiu fechar, e até no dia que a gente estourou esse grande receptador de hidrômetros, é uma empresa grande em Palhoça, uma empresa bem estruturada, bonita, organizada, e aí o que a gente encontrou? Essa plaquinha aqui, ó, prefeita da capital, era da Ângela Min, né? O símbolo do governo de Santa Catarina, prefeita da capital, estava lá no Ferro Velho. E assim, essa plaquinha vai para o meu gabinete, tá aqui. Um dia você... Eu falei para o Topazio, se cuida, Topazio, olha o que o universo mandou para mim. Então, a gente tem feito essas frentes de trabalho, com a Operação Saturação, a gente tem conseguido, através da tecnologia que a gente usa o aplicativo Acolher para reconhecimento facial, a gente cadastra todas as pessoas em situação de rua que a gente aborda. E isso está gerando um banco de dados para o município, onde já tem um interesse, a gente vai fazer a parceria com o Ministério Público para compartilhar esses dados, porque quando chega uma pessoa que furtou um fio, agora a pena é maior, né? Então melhorou, pelo menos a legislação federal nesse quesito melhorou. Senão a gente manda para a delegacia e ele sai na mesma hora. Só que com o Ministério Público tendo esses dados que a gente faz, gera esses dados, quantas vezes eu estou abordando o Joãozinho, já abordei 10 vezes, ele não quer encaminhamento, aí eu tenho ali o check-in dele indo na passarela, já almoçou, jantou, dormiu todo dia, há um mês, aí chega lá na frente do promotor, diz que ninguém dá apoio, que ninguém dá acesso a serviço, que ninguém, eles vão ter o histórico lá, não, mas espera aí, aqui em Florianópolis a prefeitura já te abordou 20 vezes, aqui em Florianópolis tu foi atendido em tais serviços. Então, quer dizer, e tu ainda está vindo para cá e está roubando, ainda tá... Então, a gente está compartilhando essas informações e compartilhando até as nossas dificuldades. Então, está tendo uma parceria muito boa com o Ministério Público, muito boa entre as forças de segurança. Esse cadastro, ele é único, a gente não conseguiu encontrar no Brasil, e principalmente nas cidades que a gente visitou, alguma ferramenta parecida, tanto que a FEPESE, a gente começou um grupo de estudos em fevereiro, toda sexta-feira a gente se reunia lá na escola de governo, assistência social, segurança, o pessoal que desenvolve a tecnologia, com o governo do estado e município de Floripa. E a gente começou a compartilhar as dificuldades mútuas da saúde, da assistência, tudo para se ajudar, e começamos a melhorar esse aplicativo. E quando a FEPESE foi nesse encontro, eles entenderam ser uma ferramenta muito útil para o governo do estado, e aí veio essa questão do governador chamar todo mundo e fazer o Cadastro Único de Santa Catarina, onde eles vão estar usando essa ferramenta. Essa ferramenta me dá um mapa de calor, me dá em tempo real quantas abordagens eu estou fazendo por dia, as pessoas que eu estou abordando. Então, aquele senhor que faleceu na Lagoa da Conceição, há um tempinho atrás, ele já tinha sido abordado 6 vezes pela prefeitura esse ano. Todas as vezes ele registrou que não queria acolhimento. Então, também desconstrói aquele discurso que às vezes vai para a imprensa, a prefeitura morreu porque a prefeitura não cuidou, morreu porque ele não quis o cuidado. E eles têm hoje, por lei, o direito de não querer. E sabe, doutor Luiz, às vezes eu vou ruim para casa, assim, porque teve um dia que eu abordei um senhor com a perna toda infeccionada, Ele já tinha sido abordado de manhã, ele não quis, chamaram a ambulância, ele assinou um termo de responsabilidade que não quis ir com a ambulância. Daí, de noite, a gente foi insistir, estava muito frio, eu fui na abordagem, fui dizer para ele, vamos lá, vamos, né, pelo menos faz um curativo na perna. Ele disse que já ia fazer uma cirurgia na semana seguinte, e ele não foi, e aquela pessoa fica ali, ele não podia nem caminhar. E ele tem o direito de não querer. Então, isso me incomoda muito, assim, muito mesmo, quando a gente vê que a pessoa, ela realmente
ela precisa daquele atendimento e ela tem o direito de não querer, né? Enfim, mas a gente está fazendo a nossa parte. Então, agora, com a nova secretária de Assistência Social, a gente vai fortalecer os serviços no sentido da abordagem que precisa, a gente sente muita dificuldade, né? Tem que ter abordagem social. Eu tenho uma assistente social que eu trouxe para o gabinete, à disposição do gabinete da vice, para me ajudar nessas abordagens, porque eu uso muito as pessoas da guarda, dos serviços públicos, né, que são o nosso apoio. A gente fez curso para eles de como abordar, de como falar. Então, a gente tem um curso montado na escola de governo, para agora, quando os outros municípios quiserem começar a usar o aplicativo, que vai ser implantado, eles vão ter que passar por esse curso para saber o que fazer e o que não fazer numa abordagem à pessoa em situação de rua. Que, né, a gente vem aí, eu estou há 21 anos na prefeitura, 21 anos que tem pessoa em situação de rua em Florianópolis. E aí muda o perfil, pela realidade que a gente vive, né? Então, na época era o crack, depois veio pandemia, agora teve as chuvas do Rio Grande do Sul, muita gente veio para cá que perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo. Então, a maioria por desavença familiar. Então, a gente, nesse aplicativo, a gente coloca, por que estás na rua? Então, a gente começa a ter um filtro, a gente começa a tirar uma venda dos olhos, né, para entender quem é essa população. Porque daí essa entrevista, a gente vai colocando tudo da onde está vindo. Então, paralelo a isso, por exemplo, a secretária de assistência está fazendo um pente fino no CadÚnico. Aí não sei se vocês chegaram a ver, né? Teve uma pessoa que mora em Jurerê Internacional, estava chegando da academia de ginástica e recebeu o Bolsa Família. Então, era cadastrada como uma pessoa em vulnerabilidade. E pode ser que uma pessoa que até então morou bem pode estar numa situação de vulnerabilidade, mas não foi o que a assistente social verificou no local, né? Então, existe muita gente burlando esse sistema também. Daí, quando chega lá, ela é uma pessoa que entra lá na conta do CadÚnico, uma pessoa em situação de rua em Florianópolis. Então, é isso que a gente está começando a mapear, e a Secretaria de Assistência fazer o filtro que tem que fazer, a gente cadastrar todo mundo que a gente vê na rua, para a gente ter o mapa dessas pessoas, apesar de que Florianópolis a gente já tá sentindo agora muita gente chegando pela rodoviária, então vamos tentar montar uma equipe lá na rodoviária para já fazer o cadastro lá, entender da onde que estão vindo, por que estão vindo, porque na temporada de verão aumenta, né? Eles vêm para cá justamente para tentar ganhar mais esmola, porque vai ter mais emprego, porque tem mais balada, querendo ou não ter mais acesso à droga, né? E aí tem que ter esse combate forte na questão do tráfico de drogas também. Mas hoje essa é a nossa principal, e entra muito, muito forte a questão da revitalização dos espaços públicos. Que ali na faixa de Gaza, o que eu pensei foi uma experiência que eu trouxe, é um sentimento já de tempo, sabe, professor Salomão, mas eu vi, quando a gente viaja, quem aqui, né, a maioria aqui já viajou bastante, mais do que eu, só viajei um pouquinho, mas ali em Portugal, em Israel, muito buganvília, tudo colorido, muitas flores. Daí eu cheguei, a gente foi direto ali, já trabalhar na faixa de Gaza, e eu olhei para o prefeito, senhor prefeito, geralmente a gente põe pedra, né, nesses lugares assim, para não ir pessoas em situação de rua. Por que a gente não coloca flores? Por que a gente não planta um monte de buganvília aqui, que é uma flor bonita, colorida, tem espinho, ela fecha, né, uma moita, não vai dar para ficar botando barraca, queimando fio ali, vai ser difícil da pessoa acessar. Dele, não, então pode fazer, eu gosto do Topázio por causa disso, assim, ele deixa a gente fazer, né, ele deixa a gente trazer ideias diferentes, vamos testar. E aí, conversei com o Valtric da Floran, e ele disse, poxa, aqui a gente não usa mesmo, e é uma planta brasileira. Eles levaram para a Europa e começaram a usar muito bem lá, e a gente não usa aqui. Então, o Rafael, que é um arquiteto em Jurerê, fez todo um projeto ali, voluntariamente para a prefeitura, a Floran comprou as mudas, e a gente começou toda a revitalização daquele espaço. E como eu vou lá todo dia para ver como é que estão, né, as mudinhas e como que está, agora a gente está colocando terra do outro lado para plantar, também vai ficar bem bonito, vai ficar bem colorido quando florir aquilo mesmo. As pessoas no entorno, a comunidade está muito feliz. Eu fico ali, daí outro dia tinha 2 crianças brincando naquele lugar onde eles queimavam o fio e ficavam usando crack, jogando pipa, brincando num balanço que tem ali, e daí eu disse, que legal, vocês brincavam aqui antes? Não, antes não dava de brincar. Então, a importância da gente retomar esses espaços, né? Porque a própria comunidade do entorno que passa fala, poxa, agora a gente consegue andar aqui tranquilo, agora, antes passava aqui, tinha até gente transando ali embaixo do viaduto. Tem alguns que ainda tentam, mas como a gente colocou câmeras lá também, quando eu perco sono, quando eu estou com insônia, professor Salomão, eu fico vendo as câmeras no meu celular.
Eu vejo como que está a cidade. E a ronda da guarda lá está sendo muito efetiva, e a gente melhorou a iluminação, colocou vídeo monitoramento e está colocando planta, vai deixar bonito. A minha intenção lá, o que é? As pessoas passarem lá e não sentirem mais medo. Verem algo bonito, algo que se sintam bem, as flores fazem isso. Isso eu vi lá fora, né? Tudo é florido, tudo é bonito, isso que eles nem têm água, né? Eles têm que produzir a água para poder regar aquelas flores. E aqui a gente tem água com abundância. Então, eu vou deixar também aberto, o professor pode me interromper e colocando o que quer colocar, o que quer que eu fale mais da Secretaria de Segurança Pública. Agora a gente tem fortalecido muito, a gente vem desde o início do ano planejando o uso de tecnologia. Hoje a gente está na fase de implantação do software que vai gerar inteligência, que a gente vai poder embarcar inteligência nessas câmeras que estão sendo instaladas. Hoje a gente tem só o monitoramento, mas com o software a gente vai poder colocar inteligência, ver leitura de placa, vai ter todo um banco de dados do acolher, onde eu tenho o reconhecimento facial dessas pessoas, se acontecer alguma coisa, para saber se é um PSR já conhecido ou não, né? Então, e outras ferramentas que a inteligência traz para a gente na hora de fazer uma questão de segurança pública. Então, isso vai ser muito importante para a cidade. Se hoje somos a capital mais segura aí, o estado mais seguro, e a gente não usa tecnologia ainda, eu imagino a hora que Santa Catarina e Florianópolis usar todos os recursos que pode ser usado na segurança, não vai ter para ninguém, assim, porque aqui o povo é muito comprometido, né? Então, a gente já consegue fazer bastante coisa sem ter todas essas ferramentas, a partir do momento que a gente tiver. Então, a partir do mês que vem, por aí, a gente já vai estar com essa tecnologia funcionando, e aí as câmeras da CDL, as câmeras lá da faixa de gás, as câmeras das praças, quando a gente botar, já vai ter ali todo o leitor de reconhecimento facial, e aí só vai ser alertado, claro, né, quando tiver um mandado de prisão em aberto, quando tiver algum registro de PSR que a gente já tenha, vai dar o check-in, ó, essa pessoa passou pela Praça Esteve Júnior, essa pessoa, que ela está numa situação de rua, eu preciso saber em quais ruas elas estão em Florianópolis. Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando e com muita integração com todos os órgãos de segurança, com a saúde, com toda a estrutura da prefeitura, mas é assustador, né, a demanda que surge na cidade. Eu recebi eu vou colocando aqui, porque às vezes vocês também podem começar a pensar no assunto e ter ideias, né? Sexta-feira, se o tempo estiver bom, a gente vai fazer 4 demolições ali na Via Expressa Sul. Eu recebi uma denúncia que naquele matagal, aquele ali não é um mangue, né? Foi aterrado para fazer a Beira-Mar Sul, que vai para o aeroporto. Tem uma vegetação que é uma vegetação invasora, né? Ela tomou aquilo ali e parece um mangue, mas não é. Então, a gente poderia tirar tudo aquilo ali. Só que eu recebi a denúncia que as pessoas estavam marcando encontro ali para ter relações sexuais, como fazem na Galheta, como fazem em alguns outros pontos, e fazem mesmo. Eu fiquei 2 tardes ali só olhando o entra e sai de carro, um carrão, assim, e o pessoal entra no mato, sai do mato e fica ali. Daí eu fui um dia de manhã para ver, tudo sujo, igual a Galheta, cheio de camisinha, cheio de tudo. Só que quando a gente entrou para fiscalizar isso, a gente já viu 4 barracos construídos lá dentro. Então, se a gente não tomar conta disso agora, se não fosse essa denúncia, eu não ia nem saber que tinha um barraco ali, né? Então, porque não é uma região que a população entra, que a população vê, ou tu vê de drone, mas diz que quem tem o barraco ali diz que alguém construiu e vendeu para ele por 7 mil, por exemplo, é um barraco de pescador, né? Mas sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai lá e já vai derrubar tudo. Então, um desejo um dia, quem sabe Floripa amanhã nos ajude até, com apoio, com parcerias, eu não sei quanto custaria, eu acho que a Flora até já orçou isso uma vez, mas ia sair muito caro, retirar toda aquela vegetação. Ali daria para fazer quadras de beach tênis, o pôr do sol ali deve ser lindo, licitar alguns espaços para cafés, enfim. Daria para fazer uma pista de corrida, uma pista de bike, para Via Amiga, para essas corridas que às vezes tranca aí o trânsito todo, né? Mas se tivesse um circuito ali bacana, não ia atrapalhar trânsito nenhum. Então, são ideias que a gente vai tendo a partir dos problemas que a gente recebe. Então, dentro da Secretaria de Segurança, são essas as demandas hoje principais que a gente recebe, que é a ocupação de espaço público e pessoas em situação de rua. Ocupação irregular, né? Está fechado, professor. O microfone está fechado. Eu ouvi outro dia uma entrevista tua e do vereador, que ele já esteve aqui conosco, o Ricardo Pastrana,
sobre o cercamento das praças. Queria né, o que tu achas? E a segurança também nas praças, de modo geral, além das câmeras e tal, quem a guarda faz. E, por outro lado, eu moro aqui no Estreito e aqui nós temos muito terreno baldio. Como é que se resolve a situação do terreno baldio? Vocês notificam? Acho que é contigo, né? Vocês notificam o muro quebrado, as coisas todas, e de modo especial dos terrenos públicos, né? Os privados até que não são tanto, mas os públicos são uma vergonha, mas... E aqui tem muito terreno público, né? Da Marinha, da União e tal, principalmente da Marinha. Tá, só faz a última pergunta de novo, professor. A primeira é sobre a primeira é sobre as praças de cercamento e a segurança, né? O que a guarda faz. A segunda é a fiscalização dos terrenos baldios, principalmente os públicos e também os muros que estão todos quebrados. Então, na questão das praças, a gente está fazendo esse levantamento para ver as praças que a gente consegue colocar o vídeo monitoramento com reconhecimento facial, tanto que essas que eu já falei é dos ingleses, da Esteves Júnior, a gente está vendo na Praça 15, e lá na Praça do Cariano já está sendo instalado também, que lá a população também pediu. E aí, a gente está fazendo rondas com a Guarda Municipal. Para a gente poder reforçar essa presença da segurança, a gente está encaminhando um projeto para a Câmara para alterar a lei da Guarda Municipal, para a gente poder chamar com nível médio, hoje a nossa guarda tem que entrar já com nível superior, e eu entendo que a gente pode fazer uma progressão de carreira começando no nível médio. Eu entrei com nível médio e vai até, termina na carreira que eu vou terminar, né? Se quiser ser comandante, chefe e tal, ele vai ter que ter tanto tempo de serviço e mais um nível superior. Mas ele vai poder entrar e começar uma carreira. Porque se parar para pensar, tanto para ser policial ou guarda, independente da formação acadêmica, ele tem que ter o curso de polícia e o curso de guarda. Ele pode ser médico, mas ele não vai poder exercer a profissão se não fizer o curso de policial e o curso de guarda, academia, né? Então, e também, por outro lado, eu acho muito triste, assim, com 18 anos, sai do segundo grau, só quando tu terminar a faculdade, depois de 4, 5 anos, é que tu vai poder fazer um concurso desse. Não tem essa necessidade. Hoje a gente vê os jovens muito sem propósito, muito sem oportunidade, assim, tem um alto índice de suicídio também. Eu penso que vai ser um projeto bacana para motivar esse jovem a entrar para o lado do bem, né? Eu falo, o traficante não quer saber se ele tem nível superior ou não, ele vai abarcar e vai tentar seduzir esse jovem para uma vida mais fácil, né? Mas a gente está tentando fazer isso para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Estou mandando um projeto de lei também, criando o agente comunitário de segurança e ordem pública, que é igual ao bombeiro comunitário, guarda-vida, onde esse jovem vai poder também trabalhar nas escolas, vai ter uma formação, vai ter um acompanhamento, vai ser coordenado pela Guarda Municipal, mas vai poder ter essa presença, como a gente tem a presença dos guardas-vidas nas praias, que são comunitários, né? Isso também é uma ideia que lá de Israel eles usam muito o serviço voluntário, muito. Na segurança pública, na prefeitura, todas as pessoas, elas fazem questão de serem voluntárias. Então, a gente tem feito as rondas nas praças. Se tiver demanda, se alguém tiver alguma situação específica de uma praça, pode mandar para mim. Todos aqui têm meu celular, mas caso não consiga, se quiser, pode ligar no 153 também, porque a gente vê o que é, leva o técnico lá, vê a questão da possibilidade de uma câmera, vê, aumenta as rondas, isso aí a gente tem feito para todo mundo que tem solicitado, né? Eu sou a favor do cercamento, totalmente a favor do cercamento. A gente tem que ter horário para usufruir desse espaço que demanda recurso para jardinagem, que demanda recurso de iluminação pública, que não é um espaço que tem que estar aberto 24 horas, no meu ponto de vista, não, porque as pessoas, na madrugada, acabam usando de maneira errada esses espaços, e não tem força de polícia ou de guarda para ficar controlando todas as praças. Então, aquelas mais importantes, onde existe uma adoção, onde existe esse investimento e uma circulação maior de pessoas, elas têm que ser a prioridade, no meu ponto de vista, desse cercamento. Fora que a Praça 15, o senhor tinha me falado que ela já tinha sido cercada quando ela foi construída. E aí eu descobri que uma das grades que cercava a Praça 15 é o portão do cemitério São Francisco de Assis. Aquele está lá, aquela lá era uma das grades que cercava a Praça 15, as outras eu não sei onde está, né? Mas essa está lá. Então, isso eu sou favorável e a gente tem melhorado dessa forma. Iluminação pública também, a COSIP é muito parceira, a gente pede hoje, amanhã está indo com o técnico, vê o que precisa e já arruma. Está sendo muito rápido, assim, de um dia para outro.
Então, a gente tem melhorado muito a iluminação dessas praças também. Na questão das ocupações irregulares, né, que o senhor perguntou. Professor? Na segunda pergunta, eu falei das praças, e a segunda pergunta era sobre a questão da ocupação irregular, o que a gente está fazendo também para coibir? É isso, professor? Eu falei muito na primeira pergunta, esqueci. Eu acho que o Salomão saiu. Saiu. Qual era a segunda pergunta, Hélio? Acho que ele travou. Era ocupação de espaços públicos, né? Não, eram os terrenos baldios, terrenos baldios. Isso, os terrenos baldios, principalmente os espaços públicos, né? Isso, lembrei. A gente tem feito um monitoramento dessas áreas, está indo um projeto de lei também, onde para a Câmara, para a Prefeitura poder tomar uma ação de casas abandonadas de... Oi? Professor Salomão voltou. Voltou. Não, eu só apaguei, mas eu estava aqui. Estavas aí? Tá. Então, nos terrenos baldios, a gente tem feito atendido sob demanda também. As pessoas ligam, a gente vai e verifica. A gente não consegue mapear todos de uma forma ativa, né? De fazer essa busca ativa. Mas os que a gente verifica, o que a guarda verifica, a gente já vai mapeando para notificar o proprietário, se for privado, para ele poder limpar. Parece que ele tem que ser notificado 3 vezes, se não for, daí a prefeitura limpa e bota no IPTU, né, o valor ali, a multa, para quando ele for pagar o IPTU, pagar também. E dos outros espaços, ontem, por exemplo, a gente tinha aquele terreno grande, que é da Cassol, ali na Expressa, estava cheio de pessoas em situação de rua ali, daí acionei eles falaram que já vão começar uma obra, não sei se em 90 dias, mas que estão à disposição ali para nos ajudar. Como era um terreno privado, às vezes a gente fica, né, naquela de entrar, mas se tem pessoas em situação de rua ali, a gente vai fazer o atendimento. Mas a gente tem feito esse monitoramento e a prefeitura tem criado ferramentas para poder, inclusive se for uma casa abandonada, que ninguém se pronuncie, nada, depois de tantas, nessa lei, depois de tantas notificações, a prefeitura, inclusive, pode fazer uso daquele imóvel para poder demolir tudo e a pessoa perde aquela propriedade, né? Se estiver trazendo todo esse transtorno. Mas aí tem que ver todos os detalhamentos dessa lei, mas eles estavam finalizando para mandar para a Câmara também, agora essa semana. E aí vai ter uma comissão que vai tratar disso, inclusive a Secretaria de Segurança vai coordenar essa comissão. Tem várias pessoas com as mãos... Ah, então tá, vou ver o seu Raul, depois o Venceslau, e depois o Dalto. Raul, está fechado, então. Sim. Sim. Boa tarde, nobre vice-prefeita. Já apareceu uma plaquinha, já é começo de alguma coisa? Guardou a placa, né? Aquela da prefeita. Mas, enfim, vice-prefeita, eu estava escutando aqui a senhora, parabéns. A senhora disse que é a favor de fechar as praças. Eu queria, não sei se isso é norma fechar todas as praças, mas eu levanto aqui algumas, por exemplo, a Praça 15. Aquilo aí é um ponto histórico e tal, será que precisa fechar? Aquela grade, mais fiscalização, é um símbolo. Eu vejo aquela... não é que eu questiono, acho que tem que avaliar melhor, né? Vamos fechar as praças. Aquele dia o vereador esteve aqui, nós discutimos, ele disse que ia começar com algumas praças. Então, eu queria deixar aqui essa minha preocupação, que já foi levantada na reunião com ele, que você faça uma avaliação, veja quais as praças que realmente são mais vulneráveis, onde está acontecendo isso, tipo algumas foram citadas de alguns centros, mas que não seja norma, né? Senão não vamos fazer aqui um quartel-general aqui tudo fechado. Eu não gostaria que fosse assim. Quanto mais aberto, desde que tenha segurança, a Praça 15 é um símbolo nosso. Então, fica aqui a minha sugestão para que haja uma avaliação, né? Ao menos eu tenho sentido, sim, da população. E outra coisa, nós tínhamos até 2, 3 anos uma facilidade de empresas que a Floripa articula os nossos membros enquanto uma solução de revitalização, melhoria, conservação de praças. E aí o empresário entrava fácil.
nos últimos anos tem tido uma dificuldade, e uma das barreiras, parece que estava havendo uma dificuldade para a prefeitura fazer aquele trabalho que era fácil. Prefeitura, o empresário, a Floripa, a coisa saía. E agora a senhora está voltando com força total, e eu não sei, o Salomão já levantou, já conversou com a senhora, para que a gente voltasse aquele projeto interessante. Eu vejo aqui a Dilma e outras que já levantaram aqui, e, inclusive, eu acho que é uma área que nós podíamos caminhar um pouquinho mais para voltar àquela segurança do empresário. Porque aí hoje ele diz assim, me falta o respaldo jurídico, legal, e a prefeitura assumia mais. Então, eu faço essas duas observações. No mais, parabéns e sucesso nessa missão importante, além da prefeitura. Joia. O vereador o Dalton, depois a Elza. É uma satisfação muito grande, vice-prefeita, né, e vereadora, vê-la bem aqui, depois das dificuldades passadas, né? Realmente foi muito apreensivo aqui para todos nós acompanhando, e graças a Deus a gente tem aqui a senhora de novo conosco aqui, né? E tempos atrás nós trabalhamos juntos, e sempre com essa calma, com dedicação, até parece que as coisas são fáceis, né? Mas isso é um dom que a senhora tem, né? Eu gostaria de fazer, a hora que a senhora está falando dos buganvírios, é o professor Salomão do Viegas, acho que era Fernando Viegas, a Refloresc, que justamente era porque o Flamboyant é uma vegetação típica aqui da nossa região. E as encostas aqui, o Morro da Cruz, tem relatos antigos que é totalmente com essas árvores, tinha as árvores, né, coloridas. Era realmente assim, uma situação belíssima, né? E com o tempo o pessoal foi cortando, né? Mas era a característica. Então, se a gente pudesse, de alguma maneira, ajudar, trabalhar, fazer um trabalho de conscientização, o Hélio ali, que está muito entusiasta, né? Porque realmente a nossa Morro da Cruz, que essa região antigamente era o Flamboyant que imperava. Depois o pessoal foi ocupando e foi cortando. Então, essa campanha de resgatar, eu acho que é sensacional, né? Espero que o que a gente puder participar, né? Outra coisa, falou também eu morei muitos anos em Itajaí, e tinha lá o vice-prefeito que chamava da Guarda Mirim. Eles passavam o dia inteiro no quartel, tinham alimentação, estudo, e auxiliava essa Guarda Mirim, que tinha um uniformezinho, a sociedade de Itajaí, né, fazia um trabalho com eles, muitos meninos engraxates, né, eram escravos de algum marmanjo. Então, o quartel da Polícia Militar de Itajaí, o Coronel Valmor Machado, ele pegava essa criançada, deixava o dia inteiro dentro do quartel, e junto com o Rotary Club, cada um deles ganhava uma caixinha para encaixar sapato, e o Coronel Valmor, com a policial, controlavam, né, os marmanjos que exploravam essa gurizada. Né? A ideia da Guarda, até no 7 de setembro, desfilavam na cidade. Isso trazia um orgulho para essa criançada que estava à margem, né? Foi um trabalho muito bonito lá desse da Guarda Mirim, quando a senhora está falando para trazer a idade, né? Talvez até baixar um pouquinho mais, e algum movimento nesse sentido. Né? E uma coisa que eu sempre tive dúvida, que eu gostaria de trocar uma ideia com a senhora, é que a senhora falou uma coisa que eu achei bastante interessante, por exemplo, o caso dos hidrantes. Quando pegou a recepção, acabou com o problema. Agora, por outro lado, eu fiz assim, se tiver uma ação com um comprador da droga, não seria, né, no invés, ver o teu receptor, mas o comprador da droga, e sabe assim, começa a ameaçar, dizer assim, uma legislação, recolhe o passaporte, né, não pode participar de programas do governo, né, em concurso público, para sair da cidade, pega autorização do juiz. Começa a dificultar, né? Dificultar, não tinha essa, mas começa a dificultar, porque se ele financia, nunca vai acabar na droga. Se nós cortarmos, quem vai lá comprar, seja lá que for, se for um doente, pega um atestado, tem assistência do Estado. Né? Agora, se for, né, para bagunça, for para boate, essas coisas, tem que comentar, dizer, olha, corta a autorização da boate, vendeu lá, corta a autorização. Então, teria que ter um movimento, acredito eu, essa sugestão, né? E como é que a gente, né, de começar a trabalhar do outro lado. Conforme cortou pela raiz, pegando o receptor.
Se nós conseguirmos dificultar aquele que compra, não vai ter o financiamento. Então, eu acho que a única maneira, se desgastando, a polícia militar perdendo vidas, perdendo tudo, do outro lado também, as mães desesperadas, por fator de que alguém vai lá comprar, senão não existiria. O Hélio que trabalha com o mercado, o Hélio, se alguém não vai comprar, só existe o mercado se alguém compra, né? Eu acho que é uma coisa assim tão simples, né? Então, essa foi, né, isso que eu gostaria de colocar. Ótimo. Também Boa sugestão, ótimo. Agora vamos ver o Dalton, depois a Elza, depois a Elizabeth, né? Ô, professor, eu acho que os comentários têm que ser mais breves para poder todo mundo dar conta aí, porque senão a vice-prefeita tem compromisso logo em seguida. Boa lembrança. Professor Salomão, eu não sei levantar essa mãozinha, mas se eu puder me inscrever, então agradeceria. Posteriormente, lógico. Depois a Elizabeth, então. Isto. Olá, Dalton. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Bom, se a gente for ver cada item que foi explanado, tudo, para quem já vivenciou de alguma forma isso, eu particularmente já vivenciei ali na ponta, tudo dá um livro danado, dá uma ansiedade na gente, porque a gente começa a notar, e é uma infinidade de problemas, de causas, e a gente fica até meio frustrado. Então, eu gostaria de saber, assim, a parte das forças policiais que nos protegem, que estão dia a dia nisso aí, a gente vê a dificuldade que eles têm de realizar o seu trabalho e depois dos resultados que acontecem. Os caras se expõem, colocam a vida em risco e depois, no outro dia, ou às vezes eles nem chegam numa delegacia, aquele fulano já está solto. E a gente faz as abordagens, eu participei de algumas, e de relatórios também, em que nós tínhamos, assim, 20 abordagens foram feitas e uma pessoa aceitou ajuda ou nenhuma pessoa aceitou ajuda. Isso que eram feitas as abordagens de segunda a sexta. Isso dá uma frustração danada, né? Por quê? Porque na hora que a gente está conversando com as pessoas ali, você não está conversando com a pessoa, você está conversando com o álcool, com a droga, você está conversando com outro tipo de gente, que não tem condições de se coordenar, de se decidir alguma coisa. Então, a resposta primeira é não. Né? Então, ela sai dali, você recolhe o que tem que recolher, limpa o espaço, e daqui a pouco ela está num outro lugar. E isso aí vira uma corrida atrás do rabo do cachorro, que não acaba nunca. Você não resolve o problema dela, né? Do doente. Nisso aí nós temos bandidos infiltrados, nós temos uma posição ideológica também de partidos aí dentro disso aí, alimentando isso aí como defensores da causa, né? Mantendo aquela pessoa no inferno, enquanto ele ganha o seu lugar no céu. Então a questão é a seguinte, que eu gostaria de botar para a vice-prefeita, numa escala de 0 a 10, aí, o que nós temos aí de instrumentos que é possível se fazer mesmo na prática, e quais são as dificuldades bem didáticas? Olha, isso aqui nós conseguimos fazer, isso aqui nós não conseguimos fazer, por isso, por aquilo. Né? Porque nós temos legislação municipal, legislação estadual e federal, né? E a política no meio. Então, isso aí é para resolver mesmo. O que nós vamos acontecer? Analisar a Igreja São Francisco e a Igreja dos Pretos, a Nossa Senhora de Rosário, que tem o restante das grades da Praça 15. Os demais sumiu e ninguém sabe onde que foi. É isso aí. Mariane, pode responder agora? Eu estou anotando os pontos, se quiserem terminar a rodada das perguntas. Então tá bom. Então vamos lá, Elza. Oi, primeiramente, boa tarde a todos. Parabéns, vice-prefeita, que até então a gente vê só gente reclamando, eu vejo que você não procura problema e sim vai atrás de soluções. Isso, para mim, já é sempre
A gente sempre teve, né, um contato maior e tu sabes, me conhece, eu te conheço, então as manezinhas, né? E corroborando aí com o Dalto, realmente eu sou manezinha e você falou muito bem. Esses pontos, todos os pontos, se a gente for, né, a gente não pode ter muito tempo aqui, porque todo mundo quer falar um pouquinho. 2 pontos só que eu queria. Primeiro, de novo com uma manezinha, o Garapuvu, Mariane. Eu acho que o Garapuvu era uma coisa que tinha que ser replantado, cuidado, até porque nós temos muito evento em Floripa, mas nunca, e é raro acontecer, né, uma pessoa está fazendo uma canoa de um pau só que vem do Garapuvu. Eu acho que quem preza a cultura, tem muitas coisas em Floripa que a gente precisa cuidar, né? Só a nossa comida raiz, que às vezes eu já tentei em vários eventos, assim, a gente tentou colocar mais em evidência, porque tem tanto evento, eu acho que precisa a gente evidenciar a nossa cultura. Então, eu acho que é isso que eu queria falar, tá? E outra coisa são as praças. Eu moro na frente da Praça Governador Celso Ramos e eu vejo há 17 anos, se eu não me engano, eu estava aqui na época já de que foi feita a revitalização, tivemos a sorte de ter um bom empresário que realmente é manezinho, cuida da cidade e a gente sabe tudo que ele faz, né? E eu vejo assim que a gente é um case de sucesso com relação à segurança pública, inclusive as câmeras, né? Essa câmera de segurança, que muitas vezes tem um monte de câmeras instalada por aí que não funciona, que a gente sabe. Então, agora, se a vice-prefeita está dando cuidado como Secretaria de Segurança, eu acho muito importante. Outra coisa também, se pudesse dar uma olhadinha quando saem os editais para ambulante, principalmente para os eventos, que tudo que seja feito pela prefeitura, com patrocínio, apoio, que seja chamado integralmente todos, né, todos com o mesmo direito, ok? Obrigada. Joia. Nós vamos a Elizabeth, depois o doutor Luiz Alberto, depois a Dilma. Boa tarde a todos. Não vou me alongar. Eu tenho uma pergunta para a vice-prefeita sobre o serviço voluntário. Eu tenho participado de vários grupos que têm tentado melhorar as coisas na cidade, assim, né? O serviço voluntário eu achei extremamente importante. Eu queria saber como fazer isso e dar uma ideia que, como a prefeitura ela tem dificuldade para fiscalizar as coisas, fiscalizar o que está errado, o serviço voluntário, que tem gente como eu, poderia ser utilizado para isso. Nós não vamos ter poder de polícia, nós não vamos ter nada, mas sim que a gente tivesse uma forma de fazer essa comunicação para a prefeitura, né? Então, tanto da parte de esgoto correndo a céu aberto, eu tenho feito isso, mas é um trabalho que é um cão, meu Deus do céu, não pode imaginar. Calçadas, aqui na minha rua tem calçada com escada, além de ser a inclinação, aquela que tu não consegue caminhar, também tem a escada que a pessoa colocou para poder subir no seu terreno, tá? Então, a gente tem que andar no meio da rua, e calçadas. Então, eu entrei nesse grupo por causa das calçadas, mas eu estou disposta a fazer outras coisas. E dessa questão da calçada, eu até já fiz denúncia, esperei um mês a resposta e pedi um fiscal na rua que eu moro, e depois de um mês, eu tinha falado de várias casas que estavam com problema assim, depois de um mês eu recebi a resposta. Qual é o nome da rua? Eu já tinha mandado, inclusive, o CEP. Qual é o nome da rua e o número da casa que a senhora quer denunciar? Eu pedi um fiscal em 2 ruas, dei o nome da rua e dei o CEP da rua. Professor Márcio Cardoso Filho e Joey Colasso, com calçadas, que eu tenho casa aqui e lá nos Ingleses. E aí, depois de um mês, eles perguntaram qual é o número da casa e o nome da rua. Ninguém leu a minha mensagem, ninguém leu lá. Então, eu tinha que ter assim, um canal mais efetivo, sabe? Para essas coisas, né? Também, lá nos Ingleses, recebi uma notificação que o meu terreno estava com restos de construção e que estava sujo. Ele estava sem mato, ele estava com uma construção que foi demolida e tirado tudo, e só com uns pedacinhos.
E do lado, o terreno da prefeitura cheio de mato, cheio de coisa, os vizinhos cheios de mato, mas eu recebi uma notificação no meu terreno limpo que eu tinha 15 dias para limpar. Então, assim, eu não sei nem para quem que eu vou falar. Com quem que eu falo a respeito disso? Sabe? Então, esses canais, assim, de pessoas que possam se prontificar para serem trabalho voluntário, serviço voluntário, e que tenham voz, É só isso que eu queria. Muito Obrigada. bem. O doutor Luiz Alberto, depois a Dilma. Depois a Mariane vai responder. Muito obrigado, então. Eu quero, inicialmente, parabenizar o Floripa Amanhã por esta iniciativa e cumprimentar minha amiga e nossa vice-prefeita, Mariane. É um prazer muito grande poder estar junto. Eu me entusiasmei com o tema que foi a revitalização do espaço público. Não somente a revitalização, mas também tratar da releitura dos espaços públicos existentes. Está vendo um barulho? É meu, não, né? Não, você ouvir o microfone aberto aí. Da Elizabeth. Desculpa. Espera aí. Então, não só a revitalização, mas como a releitura dos espaços existentes, né? Eu morei na Holanda, fico 4 meses por ano no Canadá e tenho viajado bastante e procurei agrupar nesses locais em que eu transitei, agrupar essa questão, os itens que compõem esse tema, revitalização do espaço público. Então, o primeiro deles é o espaço público, a revitalização no que diz respeito à valorização cultural histórica. Então, eu vou colocar algumas coisas, vou ser bem objetivo, para não tomar muito tempo, e a Mariane poderia depois fazer algum comentário sobre alguns desses itens, naturalmente. Então, a valorização cultural histórica, quer dizer, murais e grafites artísticos, placas e totens históricos, as feiras culturais, periódicas de música, dança, gastronomia, faz parte de revitalização. O segundo grupo seria o grupo da natureza e sustentabilidade, né? Os jardins comunitários, como hortaliças, jardins de ervas, assim, reflorestamento urbano, né? Nós temos regiões em que não existem árvores, não existem flores. Então, esse reflorestamento urbano, telhados e paredes verdes também fazem parte desse item natureza e sustentabilidade. O terceiro item que eu anotei nessas minhas observações é convivência e inclusão, que é o mobiliário urbano, né? Bancos, mobiliário urbano criativo, que as pessoas possam vivenciar e se encontrar e se reencontrar nesses locais. Então, esses espaços para atividades intergeracionais, né? Pessoas de diferentes gerações se encontrando, o jovem, o adulto, o idoso, as crianças, a família, que possam se encontrar com segurança. Não, parques acessíveis, né? Área pet, hoje a gente vê muita gente circulando com seus cachorrinhos. Então, área pet, isso atrai muitas crianças e promove a possibilidade do encontro da família. E quanto mais gente de boa índole, de boa fé, ocupam esses espaços públicos, mais segurança existe. Porque aquele que está fadado a fazer o que não é bom fica, de alguma forma, inibido quando muita gente boa forma uma corrente do bem, não é? Quarto grupo seria mobiliário e segurança, as ciclovias, bicicletagens, a iluminação inteligente. E o meu quinto grupo seria o dinamismo econômico. Seria as feiras de economia criativa, os mercados temporários, tudo isso pode fazer parte no que diz respeito à revitalização. Eu visitei o Japão, por exemplo, tem uma vez por ano, e lá é uma vez por ano, é uma rua com árvores, com sakuras, né, com cerejeiras, né, maravilhosas. Elas florescem uma vez por ano e o mundo inteiro vai visitar. É um ponto cultural e natural maravilhoso, não é? Nós temos aqui os nossos IPs, o IP roxo, o IP amarelo, o IP rosa, que poderiam ter uma rua de IPs para as pessoas visitarem, né? Então, essa parte de parques e reflorestamento, o nosso Parque da Luz é uma região nobre, região bonita. Eu não tenho coragem de passear no Parque da Luz, né? As árvores são muito baixas, é muito escuro, mesmo que tenha iluminação, mas as árvores que lá estão dão uma certa insegurança de passear. No Canadá, eu vivo nos parques. No Canadá, qualquer projeto
de construção de casas e apartamentos ou prédios, é obrigatório ter um parque junto a esta região em que essa construção civil está acontecendo. Então, parque faz parte deste processo de encontro, de reencontro e de convivência social que permite um conhecer mais o outro e se ter uma corrente de bem, uma corrente do bem, uma corrente para o controle, assim por diante. Com relação à questão da droga, que cada vez terrível, né? Eu fui recentemente, já há algum tempo, não tão recente, convidado para fazer uma palestra no Morro do Horácio sobre câncer de mama. Eu sou cancerologista e eu aceitei, sempre aceito, e me disseram que, já que eu havia aceitado, iriam perguntar ao dono do tráfego do morro se eu poderia subir o morro, né? E eu não poderia ir para o meu carro também, porque se eu fosse com o meu carro era perigoso. Então eu fiquei assustado. Eu sou manezinho, eu sou de Florianópolis. Nunca imaginei que na minha cidade eu tivesse que pedir autorização para alguém, né, da contravenção me permitir subir para fazer palestra. Eu acho que tudo isso depende de um grande programa continuado. Eu tenho insistido nisso na saúde e eu vejo que é muito difícil, que é de educação. Sabe? Eu acho que o primeiro a vigiar tudo isso somos nós, é o cidadão mesmo, é o primeiro a vigiar. Porque toda a estrutura, ainda que militar ou policial existente, como a prefeita, a nossa vice-prefeita comentou, não há como controlar todas essas áreas. Eu acho que nós temos, de alguma forma, através das nossas instituições, né, associações de classe, de moradores, nós mesmos, ter essa vigilância, porque senão é muito difícil. A educação é fundamental. Com relação à droga, eu tenho quase convicção, eu não tenho esse dado definitivo, mas que não é esse pessoal que está nas sinaleiras que estão dando conta de comprar essas toneladas de droga, não, viu? Por isso eu acho muito complexo. Acho que, sem dúvida, procurar quem compra seria a solução. Você sabe que está comprando, se você sabe quem são, você evita o comércio. Mas só nós temos, não é só esse pessoal que está na sinaleira, esse pessoal aparentemente de rua, esse pessoal pobre, que você pede dinheiro e você está dando dinheiro e acha que é para comprar droga, não. É muita gente da elite, é muita gente da sociedade, é muita gente graúda, porque esse pessoal mais pobre não tem dinheiro para comprar tonelada de droga, não. Eu não estou falando de 1 quilo, 2 quilos, estou falando de toneladas. Então, isso é educação, é o controle a partir de cada um de nós e nossas instituições civis, não governamentais, né? Que estão nos bairros, que estão em todos os locais aqui da ilha. Então, acho que agrupar esses itens que diz respeito à revitalização, fazer uma releitura. Eu aqui citei o Parque da Luz, que é maravilhoso, mas eu acho muito bonito. Eu conheço aquilo lá desde a época que era o cemitério alemão. Ali era um cemitério alemão, depois teve Tenente do Diabo ali, bem na frente da linha da CAP, que era ali naquela região. Eu joguei bola ali naquela região. Hoje eu tenho medo de entrar lá e está bonito, as árvores bonitas, perto da ponta esse luz, mas eu que gosto de frequentar parque, que olho para os nossos morros, sempre que vou para o norte da ilha ou para o sul da ilha, adoro quando vejo os nossos IPs, né? Tenho medo de entrar no Parque da Luz, não consigo entrar com a minha família no Parque da Luz, tenho realmente receio. Então, eu acho que um trabalho organizado, estruturado, com grupos e subgrupos de atenção, eu coloquei aqui 5 grupos, né? E com uma grande campanha de educação regular, continuada sobre educação e a participação do cidadão nesse processo de controle e de novas ideias, é um caminho que pode ser seguido para que nós tenhamos mais segurança e tenhamos chance de conviver com a beleza da nossa ilha, que é fantástica, viu? Nossa ilha é fantástica. Eu estive visitando, aliás, quero parabenizar a prefeitura, viu, Mariane? Eu fui no começo do Jardim Botânico e fui esse final de semana no Jardim Botânico. Me impressionou muito positivamente o Jardim Botânico. Não chega ainda aos pés dos parques que eu vejo lá em Montreal, mas o que eu vi no Jardim Botânico me deixou feliz. Bati fotografia na frente lá da placa "Eu amo o Jardim Botânico Florianópolis". Eu não sei se vocês conhecem, mas está muito legal o Jardim Botânico ali de Florianópolis, não é? É o local para a gente ir fazer piquenique, é para ir com a família, para conhecer. Lá tem os jacaré, tem as capivaras, tem tartarugas. Você passeia lá, você
pode caminhar. Então, mais jardins botânicos, mais parques, mais flores, mais árvores. Uma rua só de árvores típicas seria maravilhoso. Não quero tomar mais tempo. Muito obrigado por me permitirem trazer esses comentários. Ótimo. Só lembrando que a Mariane ela tem compromisso às 3 horas, já são 3 horas. Não sei se ela pode ficar mais 5 minutos aí para responder as perguntas. Dilva, 1 minutinho. Dilva. Doutor Luiz Alberto, quero lhe fazer um convite. No mês de setembro, o senhor vem fazer um passeio pela Esteves Júnior para ver os ipês todos floridos, né, Mariane? Não é verdade que eu estou falando? Mas venha, porque fica muito lindo mesmo. Mas eu quero falar o seguinte, quero fazer 2 perguntas para a Mariane. Essa equipe de fiscalização que eu vi que anda circulando aqui por essa região, qual é mesmo o objetivo deles? Eu sei que eles estão identificados, né? Eu tenho andado pouco na rua, que eu estou impedida meio de sair de casa por enquanto, mas eu vejo até aqui da nossa janela mesmo, né? Então, depois eu gostaria que tu respondesse, que eu já vi que tem uma equipe que está identificada como fiscalização, qual é o objetivo desse trabalho, tá? E outra coisa, uma pergunta, porque nós estamos tendo um convite para sermos parceiros da Ama Praça, que lá eles têm um serviço um trabalho de monitoramento de segurança muito interessante, inclusive hoje teve uma reunião dentro do batalhão. Eu não pude ir, mas pedi para meu marido me representar, e ele gostou também bastante. Eu te pergunto se isso, não sei se tu conheces como é que funciona lá a Ama Praça, para ver a validade, mas a gente está bem inclinado a fazer realmente uma parceria com eles, e parece que o Parque da Luz, que hoje é um ponto crucial mesmo, o Parque da Luz, né? É uma coisa tão bem cuidada, é uma associação também organizada, mas não dão conta, porque aquilo lá virou um espaço assim, até que ninguém mais tem muita vontade de frequentar, né? Então, é um espaço que poderia ser muito bem aproveitado mesmo, né? Então, era isso. E também, assim, Beth, eu também já me ofereci para ser fiscal voluntária, e eu fiz um levantamento, o professor Salomão já sabe disso, um levantamento de todos os problemas de calçada que a gente tem aqui na Bocaiúva, aliás, parte da Bocaiúva, mas toda a Esteves Júnior, também da Presidente Coutinho, que é uma coisa horrorosa. Então, durante algum tempo, eu tinha um contato com o doutor Ivan, que ele era secretário de manutenção de espaços públicos, e realmente eu era muito bem atendida. Ele resolveu muitos problemas, mas depois mudou a administração, ele até repassou o nome do novo secretário, mas aí eu não consegui mais ter retorno. Mas eu também tenho muita vontade de ser uma fiscal voluntária, para ajudar no que for preciso, tá bom? Muito obrigada, um prazer ver a Mariane aqui, e a demanda dela na nossa rua é incrível, porque ali ela mora por perto e todo mundo acha que ela tem que cuidar de tudo na nossa rua, entendeu? Me permitem, posso colaborar aí, né? Já falasse na Uma Praça, sabe que né, eu faço parte da diretoria, e lá a gente costuma pegar os condôminos, né, os síndicos, eles mandam algo para a gente, para quem a gente tem mandado sobre buracos, sobre algum, né, concertos de rua, tampos de boca de lobo, enfim. É para a Casan e para a Concap. Daí eu não sei, algumas coisas com a Concap, algumas coisas com a Casan. Se a vice-prefeita aí, Mariane, puder dar uma ajuda aí, fica melhor ainda. Tá bom. O Joaquim, bem objetivamente, depois a Mariane. Muito bem. Boa tarde a todos. Cumprimento a nossa vice-prefeita, que eu sou um grande admirador também. Eu só queria fazer uma proposta, quer dizer, uma objetiva, que eu não sei se é possível, legalmente, se é possível fazer isso daí, e se tem uma viabilidade econômica para isso. Mas eu morei um certo tempo em Hollywood, que é a vizinha Beverly Hills. E lá, pelo que me informaram, eu vi que tem os passeios, os jardins das casas e também na própria calçada. E os proprietários têm uma bonificação, um benefício fiscal, para poder manter aquilo ali bonito como é. Então, em vez da prefeitura correr atrás dele para cobrar dele alguma coisa, eles é que depois fazem e vão atrás da prefeitura para obter o benefício. Joia. Mariane, pode ser agora? Fazer bem resumido, e eu já me comprometo numa próxima reunião estar aqui para a gente
Continuar a conversa. Israel vai ficar próximo momento. Bom, Raul, sobre as praças fechadas, né, e a questão da adoção do Floripa amanhã, eu vou ver com a Isabel como é que está a questão dos adotantes. Eu não tenho conhecimento dessa dificuldade dentro da prefeitura, mas se tiver, eu estou aqui para ajudar a resolver. E de praça fechada, a Praça 15 é uma das que precisam ser fechadas, no meu ponto de vista de segurança. Ali, até durante o dia, a gente pega pessoas urinando nas árvores. Imagina de noite, na madrugada, o que não acontece ali, né? E se fecha, tem só 2 acessos, então é mais fácil de controlar, é mais fácil de cuidar para quem adota, né? Que é o que eles gastam uma fortuna ali, sempre tentando cuidar, limpar. Então, é um gasto público para manter limpo, só para manter limpo, que é absurdo, fora que teria que... Eu fiz uma caminhada ali semana passada para ver que tipo de vegetação tem que ser retirada dali, para que tu lá da ponta do Miramar consiga ver a catedral, que seria... Esse projeto chega numa cidade, está no mar, tu vê a igreja lá na frente, né? E ali a gente não vê, está tudo fechado, né? Mas a gente está... Nem vai ver, senão tu vai ter que tirar a figueira. Não, a figueira não, mas tem é muito fechado, assim, tem muita vegetação ali que foram colocando depois e não era ativa, não era do projeto inicial da praça. Eu fui ali com o Paulo, da Arboran, e a gente foi com a equipe da prefeitura, foi bem legal o passeio, assim. E algumas que a Defesa Civil tem que ver, porque uma árvore já caiu esse ano ali e trancou todo o trânsito, e tem que ver essa questão também da saúde das árvores ali, né? Do Venceslau, a questão das flores, concordo, a gente tem que ver, e o Paulo da Arboran está me passando também todas as plantas que são nossas, nativas, né? Existe um plano de arborização que está sendo feito na Floran, com o presidente Valtric, que é muito legal. Quando isso for aprovado, aí sim as pessoas vão saber o que devem plantar ou não, mas valorizando o que é nosso, né? Principalmente flores. Guarda-mirim é um sonho, eu não tive tempo ainda de fazer, desde sempre. É um sonho, a gente tem que demandar de equipe, de pessoal, de tempo, e hoje, com o efetivo que a gente tem na guarda, a gente não consegue abraçar um projeto desse, onde eu tenho que ter as pessoas focadas nas crianças ali todos os dias. Mas é um sonho que eu ainda vou realizar, e que eu acho muito legal, e a gente precisa ter isso. A questão do usuário de droga, bater só no usuário não vai adiantar, como o doutor Luiz Alberto falou, é um problema muito complexo, né? Muito complexo. A gente tem que bater ali o tráfico também, tem que educar os jovens para não fazer uso de droga, para as famílias, mas são públicos diversos demais, e que a gente tem que combater, sim, independente da classe social de quem está usando droga, mas hoje a legislação federal protege muito quem usa e protege muito quem vende. Então, é muito difícil, por causa de uma legislação que existe, que os poderes não podem atuar da forma que a gente entende que seria o correto, de proibir mesmo, de não deixar de estar numa praça, tirar. Hoje eu não posso tirar um maconheiro de uma praça só fumando um baseado, mas eu faço apagar. Eu apago e destruo o que ele tem ali, mas tu não pode... se eu levar para a delegacia, não vai acontecer nada. Ele vai receber um ai, que feio que você fez isso. Então, a legislação hoje protege, infelizmente, esse pessoal. O Dalton, né, dificuldade das forças policiais, o que está dando certo, o que está dando errado. A integração dá muito certo, Dalton, muito certo. A gente está conseguindo resultados hoje na Secretaria de Segurança de forma mais rápida, na questão, por exemplo, de acabar com o roubo de hidrômetro, de já diminuir mais de 50% o roubo de fios, porque a gente pega todo o mapa da Celesc, e ali a gente tem a realidade, né, do que está tendo de furto de fios, porque as pessoas não fazem BO para furto de fio, ela vê que faltou luz em casa, chama a Celesc, não chama a polícia. Então, a gente ali tem o registro certinho, então a gente baixou mais de 50% por causa da integração. Prefeitura e governo do estado, está muito forte isso. E a gente agora está na segunda fase da Operação Fio Desencapado. Aqui eu deixo o elogio para a minha equipe da Guarda, que ela é focada nisso, e a gente já tem mapeado 5 pontos de grandes receptadores desse material. Então, a gente pegou os pequenos, fechou alguns ferro-velhos, daí vai SURF, Vigilância Sanitária, Floran, a gente fecha aquele comércio ali, e aí já diminuiu. Só que agora a gente está descobrindo, a gente descobriu já os grandes receptadores, e provavelmente na semana que vem a gente já vai começar a estourar alguns. Na questão... eu quero ver a igreja, eu vou lá ver o portão da Praça 15, que está lá na Igreja São Francisco, e Nossa Senhora do Rosário, né? A Elza, Garapuvu, acho bem legal a tua ideia, e aí vou levar, porque a tendência é essa, assim, e eu estou pedindo para as pessoas mapearem cantinhos da cidade que poderia estar florido,
que é público. Eu tenho aqui na frente da secretaria, na escadaria ali, que vem aqui da Osmar Cunha, tem aquela escada que sobe para... Esqueci o nome da outra rua. Ali é cheio de canteiro que estava, de qualquer jeito, eu já pedi para botar uma terra, eu vou chamar um grupo de voluntários para a gente plantar flores ali, para ficar bem bonito, e vai começando a arrumar esses cantinhos, vai ficando bonito de ver, né? Isso é muito legal. Os editais de ambulantes daí é com a SMHDU, eu vou ver como é que está, hoje não é mais na minha secretaria, que foi uma questão levantada pela Elza também, da praça do governador Celso Ramos, né, que colocou aqui a ideia. A Elizabeth, serviço voluntário, é um projeto que eu vi lá em Israel funcionar muito bem, para todos os serviços, fiscalização, segurança, educação, e aqui a gente usa de uma forma muito eficaz na defesa civil. Só que o voluntário da defesa civil, e eu quero levar essa filosofia, né, ele faz um curso numa escola de filosofia, que é a Nova Acrópole, onde ele vai entender a importância de ser voluntário. Não está sendo voluntário para ter nada em troca, né? Para ajudar mesmo e se doar. Então, é uma filosofia que a pessoa tem que entender muito bem, né? Hoje eu estou com tempo livre, eu vou lá fazer uma horinha ali de alguma coisa. Não é assim, né? Então, para a segurança, principalmente, a gente tem que ter isso muito focado, como são os nossos voluntários da Defesa Civil. A gente tem mais de 60, 70 voluntários que, se der qualquer evento sul, eles já estão no grupo botando lá, posso assumir serviço? Onde é que eu vou assumir serviço? Que horas eu assumo serviço? E eles assumem serviço, é ficar na madrugada, é ficar fazendo atendendo 199, quem é engenheiro vai em loco ver como é que é o risco da casa que está, talvez, né, por algum risco, geólogo. Então, a gente tem muitos voluntários que incorporaram essa cultura do voluntariado. Eu acho muito legal quando eu vejo pessoas como vocês querendo me dar uma motivação, dizendo assim, é esse o caminho que a gente tem que seguir na prefeitura, porque a gente precisa desse apoio, a gente precisa desses olhares, né, das pessoas nos ajudando a fiscalizar principalmente. Questão da calçada, né, do morador, muitas, mas existe um plano de melhoria das calçadas, e a Zena que deve ter mais detalhes sobre isso, até para vir uma verba, não sei, do BID, que é para arrumar as calçadas da cidade, independente se é do dono ou não, mas eu não tenho certeza de tudo que engloba isso, tá, Elizabeth? Aí eu vou ver e depois eu passo para vocês. E compreendo essa questão do canal efetivo, depois passa ali no meu WhatsApp essa questão do terreno que a senhora viu, para eu ver o que é, mandar os fiscais de obras lá. Doutor Luiz Alberto, releitura dos espaços públicos, eu adorei, o senhor falou todos os pontos que é meu sonho de consumo de Manezinha, né, ter esses espaços com a cultura, até tem um projeto muito legal na Praça 15 que o Paulo me mostrou, que eles querem mudar aquelas bengalas da Figueira por estátuas de figuras conhecidas de Florianópolis, então uma pode ter, sei lá, vamos supor, né, Antonieta de Barros, na outra, o Zininho, eles segurando a Praça 15, uma estátua deles, em vez de ter só uma bengala. E fica muito bonito, você puxar... Segurando a figueira, né? Segurando a figueira. Então, eu vi o desenho disso e eu fiquei encantada, né? E tudo que o senhor colocou aqui é o que precisa, a questão da sustentabilidade, os bancos que tem lá no Jardim Botânico, não sei se o senhor chegou a ter essa informação lá, são das lonas recicladas da Maratona Cultural. Eles pegam todas as lonas, compreensem aqueles bancos de plástico que tem lá, foram feitos com as lonas descartadas da Maratona Cultural. Isso é muito legal. Mobiliário também, e hoje tem que cuidar com o mobiliário para que ele não seja um convidativo para uma pessoa em situação de rua usar de casa o espaço, mas que seja um mobiliário atraente para as famílias, para as crianças. O prefeito agora lançou uma praça aqui, que a praça ela tem um circuito, ela tem academia, mas não é aquela academia já que a gente vê. A criança tem que fazer um circuito, passar por todos os equipamentos, então é uma brincadeira, é a saúde, e agora os adultos estão pedindo também, né, praça com circuito para adulto fazer o treino ali do circuito, e isso é muito legal. Mariane, o labirinto verde lá no Jardim Botânico também vai ficar muito legal. Que legal. Não, lá tem projetos incríveis para lá, assim, muito bacana mesmo. Então, concordo com tudo que o senhor colocou nessa questão, e eu penso que a cidade ela tem que ser mais colorida, né? Se a gente olhar, ela é muito verde, é bonito, mas precisa de cor, precisa de vida, a gente vai nos lugares que tem cor, é tão bonito, as flores, né, os ipês, enfim, tudo que a gente pode colorir, e para todo mundo que eu falo, todo mundo concorda, então vamos fazer junto, né, que eu acho que vai dar certo. Dilva, fiscalização, essa equipe que tu vê andando com colete amarelo, com colete vermelho, né, assistência social e segurança e ordem pública. Nós temos equipes de terceirizados, que eles têm contato direto com a guarda, sempre tem uma guarnição
acompanhando, eu sei o itinerário que eles vão fazer, todo dia eles colocam ali, ó, tal equipe na rua tal, tal equipe no trajeto tal. Então, esse grupo, o prefeito está nesse grupo também. Às vezes a gente recebe, ou eu, o prefeito, ou o secretário, ó, estão mandando uma denúncia da rua, de outra rua que não está ali. Eles vão, a gente manda ali, eles vão, deslocam para ver. Então, eles fazem a abordagem, eles fazem o cadastramento no aplicativo Acolher, das pessoas que eles abordam ali. Se for algo que realmente a pessoa quer um encaminhamento, se caso não esteja ali a assistência ou a guarda, mas precisar do apoio é imediato, porque a gente sabe onde eles estão, então é só ele chamar, a gente está por perto. E é o que eu quero que depois o agente comunitário de segurança e ordem pública faça. Né? Hoje o terceirizado está fazendo esse papel. Então, a partir do momento que eu conseguir abrir concurso para guarda, que eu tiver os guardas comunitários, aí isso vai, a gente vai poder ter aqueles, né, um guarda em cada esquina, um agente em cada esquina, mas é um sonho, acho que para o ano que vem a gente está conseguindo já implementar isso. O Ivan, era o engenheiro Ivan, ele voltou para a prefeitura, ele foi cedido para o governo do estado, e agora ele está voltando para a prefeitura, para nossa alegria, Dilva, que eu adoro ele também. Falei para ele, não pode mais da prefeitura, ele é servidor efetivo aqui, né? E ele voltou para a infraestrutura agora. Então, pode até já mandar mensagem para ele. Boa notícia. Então, Joaquim, passeios, né? Jardim das Casas, tem um projeto que talvez o Floripa amanhã me ajude a fazer, ajude a prefeitura a fazer, que eu penso, a partir do momento que a gente botar essa cultura de deixar a cidade mais florida, de criar um concurso dos bairros, de associações, do que vai deixar a primavera mais bonita, o lugar que for mais florido. A gente pode criar alguma coisa nesse sentido, para incentivar a comunidade a pensar o que vai deixar mais bonito no seu bairro, onde é que pode ter um jardim, onde é que pode ter uma flor, ou das casas, né? Como tem cidade que faz concurso de decoração de Natal, fazer o concurso da primavera em Florianópolis. Eu acho que isso vai incentivar as pessoas a ter esse olhar com esse cuidado, né, para a cidade. E essa questão do benefício fiscal eu achei bem legal. Eu vou ver se tem alguma coisa já pensada na prefeitura, mas vou levar essa ideia, Joaquim, do senhor, para o prefeito, para que a gente possa pensar em algo nesse sentido. Eu acho que faz sentido e as pessoas vão aderir melhor, né, do que depois receber uma multa no IPTU e às vezes nem paga, né, e fica esse prejuízo para a prefeitura. Gente, eu sou obrigada aí, porque eu tenho que participar de um podcast agora às 3h20 na LESC, e em seguida vai ter um painel lá com os prefeitos desses 3 municípios, né, e eu vou estar falando sobre pessoas em situação de rua lá. Tá? Mas eu me comprometo, Salomão, vamos ver outra data para a gente continuar a nossa reunião, tá? E eu vou atrás desses pontos aqui. Então, tá bom. Nós agradecemos imensamente, viu, Mariane, a tua disponibilidade e a possibilidade de você estar aqui presente. Já deixamos pré-agendado para a reunião de setembro. Aí você vai falar sobre Israel também, tá? Aí Tá bom. melhor falar de Israel. Tá bom. E todos aqui convidados, sem saber exatamente a data, mas depois a Márcia coloca, tá? Muito obrigado, viu? Tchau, boa.